Podem sentar. Esse mês é um mês muito especial para nós cristãos. Nós, seguidores de Cristo, aqueles que amam ao Senhor, que amam a sua palavra, que conhecem e vivem a palavra de Deus. Por que esse mês é tão especial? Porque nesse mês, o pastor já falou isso hoje, né? O pastor já falou isso para a gente. Nesse mês, nós celebramos o momento mais importante do cristianismo. São os momentos mais importantes: o nascimento de Cristo e a morte e ressurreição de Cristo. Porque Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele veio ao mundo para nos remir. Ele veio ao mundo para transformar esse mundo. Amém? E esse mês é muito importante por isso. É um mês de alegria, um mês de festa e um mês em que relembramos o sacrifício vivo do Senhor por nós. Amém? Então quero convidar os irmãos a ficarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, Antigo Testamento, Êxodo 12, versos de 1 até o 14. Êxodo 12, versos de 1 até o 14. Todo mundo achou? Amém. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar, e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Amém. Diego, ora por nós. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu servo que vai agora, Senhor, dedicar a palavra para a tua igreja, para Senhor, com o ensinamento da tua palavra, que amor. Cada um possa estar de coração aberto para receber a tua palavra, seja exaltando, seja alegrando, Pai, mas que todos possam, Senhor, querer mais e mais de Deus. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Qual é a diferença entre a Páscoa judaica e a nossa Páscoa cristã? O que é que vocês acham? Nós celebramos a Páscoa dos judeus? Nós comemos ervas amargas, nós sacrificamos um cordeiro, comemos a sua carne, fazemos uma festa, comendo os pães ázimos também, pães sem fermento? Não. Por que nós não fazemos isso?
Por que a nossa Páscoa é diferente da Páscoa dos judeus? Por que temos essa diferença? E a nossa Páscoa também não é a Páscoa da mídia, a Páscoa da televisão, a Páscoa do coelhinho, a Páscoa do ovo de chocolate. Nada disso faz parte da nossa tradição cristã. A nossa Páscoa é diferente. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. A leitura que fizemos agora é sobre a Páscoa judaica. Mesmo que a gente não celebre a Páscoa dos judeus, mesmo que a gente não viva como os judeus vivem, celebrando a fuga, a libertação do Egito, a saída do Egito, toda essa história, toda essa vida que os judeus tiveram presos ali no Egito e foram libertos, soltos por Deus e foram até a terra prometida, toda essa história, vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com Jesus Cristo? Sim ou não? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, onde o povo de Deus ficou preso ali no Egito e foi liberto, tem sim a ver com Jesus Cristo, tem sim a ver com a salvação que Jesus Cristo dá, tem sim a ver com a nossa Páscoa. A Páscoa judaica, ela fala sobre libertação do povo de Deus na escravidão do Egito, sobre sofrimento, sobre libertação, sobre escravidão, sobre liberdade da escravidão. Ali vão ter sinais de Deus, que são as pragas, e o significado literal da palavra Páscoa em hebraico quer dizer passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Passagem do estado de escravidão para o estado de liberdade. A Páscoa judaica é um novo começo para os hebreus e para o povo de Deus. Hoje em dia, a gente não vê, quando chega um mês de Páscoa, semana de Páscoa, a gente não vê na televisão passando os filmes que passavam antigamente. Aí vocês vão me chamar de velho, né? Eu acho que Ivanildo também viu isso, Marinho também passou por isso. Eu acho que também Daniel passou por isso também. Na minha época, né, na época deles também, o que passava na semana de Páscoa, ou no mês de Páscoa, era Ben-Hur na televisão, que a gente assistiu o filme de Ben-Hur, era, né, uma maravilha. Aí passava Êxodo, né, passava os 10 mandamentos, e a gente ficava maravilhado e ficava esperando para assistir na sessão da tarde esses filmes. Era o momento máximo da gente, quem era cristão, né? Queria ver esses filmes, assistir e ver tudo de novo. E todo ano queria ver a mesma coisa. E a história dos judeus começa, né, com Abraão sendo escolhido por Deus para que ele tivesse filhos de uma nação que nunca iria ser contada, tão numerosa que seria. E depois disso, o povo de Deus fica preso no Egito. E essa promessa de Deus ficou ali estagnada, porque o povo estava ali escravo no Egito e não conseguia sair de lá. O povo de Deus estava sendo massacrado ali naquele lugar. Eles tinham que amassar barro com palha para fazer tijolo. Eles não podiam sair dali para adorar a Deus. E Deus tinha dado a eles a promessa de ir para o lugar que era separado para eles. Eles iriam para a terra prometida deles. Mas nada disso estava acontecendo, porque o povo de Deus era escravo no Egito. E Deus faz com que uma criança seja colocada dentro do palácio, criado por uma princesa, e essa criança era do povo hebreu, do povo judeu, que era Moisés. E Moisés cresce ali dentro do palácio como um príncipe do Egito. Só que Deus chama Moisés para uma missão muito importante: libertar o povo de Deus, tirar o povo de Deus da opressão, da escravidão do Egito, tirar o povo de Deus de um lugar onde se adoravam vários deuses, deuses que não eram o Deus de Israel.
deuses que estavam ali, criados pelos homens do Egito e que não eram deuses de verdade. Mas o povo de Deus estava submisso e escravo naquele lugar. E Deus levanta Moisés para libertar o povo de Deus. Quem pode ler aí mais uma vez o versículo 2? Este deverá ser o primeiro mês do ano para o povo. Amém. Sabe o que quer dizer isso? A Páscoa judaica era um novo começo para o povo de Deus. Deus falou o seguinte: eu vou libertar vocês da escravidão. Vocês vão sair do Egito. E Deus fez essa promessa, mas o povo não estava vendo essa promessa. E no versículo 2, Deus falou assim: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Quando Deus falou isso, era uma época em termos de março para abril. Era março para abril, durante o ano. E Deus disse: a partir de agora, esse vai ser o primeiro mês do ano. Deus mudou o calendário dos hebreus, o calendário dos judeus, e disse: a partir de agora, que eu vou libertar vocês, o calendário de vocês vai começar de novo. Vocês vão ter um novo ano, uma nova vida, uma nova promessa. Vocês vão ter libertação e vocês vão ser outro povo, diferente do que está preso aqui no Egito. Isso é tão importante para os judeus, para os hebreus, que Deus mudou até o calendário deles por causa da Páscoa, por causa da libertação. A Páscoa se torna então a festa mais importante para os judeus. Interessante é que Deus estipula essa festa e coloca essa festa antes mesmo de o povo ser liberto. O povo ainda era escravo e Deus diz: vocês vão celebrar a liberdade, sendo escravos. Se eu tivesse falado isso para vocês, vocês sendo escravos, se eu dissesse assim: vocês são escravos, mas a gente vai fazer uma festa aqui para celebrar nossa liberdade, vocês iam dizer o quê? O irmão está ficando doido. O diácono aí enlouqueceu. Como é que a gente vai celebrar uma festa se a gente é escravo? Uma festa de liberdade. Eu vou celebrar minha liberdade se eu estou preso? Mas Deus diz: vocês vão celebrar essa festa, a festa da libertação. E aí Deus ordena que eles aprontem as suas malas, sacrifiquem um cordeiro e com o sangue do cordeiro passem nas laterais das portas e em cima das portas, porque durante a noite o anjo do Senhor passaria e mataria todos os primogênitos do Egito, menos aqueles onde as portas estivessem aspergidas com sangue. E se a gente for lembrar das coisas que aconteceram, Moisés chega até Faraó e diz: deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Deus está dizendo para você libertar o povo. E Faraó endurece o coração e começam a vir várias pragas sobre o Egito. São 10 pragas que acontecem sobre o Egito. E mesmo assim o coração de Faraó vai se endurecendo. E na 10ª, Deus diz que vai acabar com os primogênitos. E Deus ainda diz ao povo: matem o cordeiro, comam essa carne. Vocês vão pegar o cordeiro ali e não vão quebrar nenhum dos ossos do cordeiro. O cordeiro tem que ser limpo, puro, sem mácula. Tem que ser um cordeiro primogênito também. O primogênito é o primeiro filho, Tem que ser o primeiro cordeiro, sem mancha, sem mácula, limpo. E ele deve ser sacrificado, o sangue deve ser derramado, colocado nas portas. Vocês vão comer aquele cordeiro. E se na sua casa tiver pouca gente, você vai chamar um vizinho seu para comer junto, porque não pode sobrar carne até de manhã. E se sobrar essa carne, se sobrar alguma parte, ou as vísceras, os ossos, vocês vão queimar tudo
para que de manhã não sobre nada. Mas vocês vão fazer isso preparados para sair do Egito, prontos para fugir, com o cajado na mão, com o cinto, com as sandálias, já preparados para sair do Egito, porque eu vou libertar vocês. E aí, Deus derrama o seu juízo sobre os deuses do Egito. As pragas que aconteceram, não foram somente para mostrar que Deus era poderoso. Deus estava ali derrubando, destruindo toda a ideia dos egípcios sobre os deuses deles. Os egípcios adoravam vários deuses, eles adoravam, eu acho que mais de 1000 deuses. Mas eles tinham os deuses principais deles. E Deus, cada praga que Deus colocou ali, ele estava mostrando para os egípcios que os deuses dele nada valiam, não tinham força nenhuma, não tinham poder nenhum. Rapidamente eu quero passar para vocês aqui quais foram essas pragas. Nos versículos 12 a 14, Deus vai falar assim, Deus vai dizer: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Às vezes a gente lê o texto, e não presta atenção, mas Deus está dizendo que vai executar juízo sobre todos aqueles deuses do Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir o sangue. Passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Para a gente ter uma ideia dessas pragas, eu vou falar rapidamente aqui quais foram os deuses do Egito, deuses menores, porque não são deuses de verdade, deuses com letra minúscula, que Deus humilhou e Deus destruiu. Cada praga sinalizava um dos deuses do Egito que não fez nada. A primeira praga, a água foi transformada em sangue. Vocês lembram? Moisés colocou o cajado dentro do rio Nilo, e o rio Nilo era o máximo para o Egito, porque do rio Nilo vinha todo o alimento, vinha tudo que era de bom, vinha do Nilo. E aí Moisés coloca o cajado ali e o rio se torna em sangue. Os deuses do Egito que cuidavam do Nilo era Rapi, que era o deus do Nilo, e Num, que era protetor das águas. E quando Deus transforma a água em sangue, nenhum desses deuses do Egito se levantou para tornar a água de novo em água límpida, em água normal. Então Deus estava mostrando ali que nenhum desses deuses tinha poder como Deus tinha poder, o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim o coração do faraó se endureceu. E na segunda praga foi a infestação das rãs. E existia uma deusa deles que era Hecate, deusa da fertilidade. Ela tinha uma cabeça de rã. E ela não conseguiu conter a praga das rãs. Deus mais uma vez está mostrando que os deuses do Egito não existiam. Eram invenção dos homens e não tinham poder nenhum. Depois vem os piolhos e mosquitos. E existia um deus que era Gebe, que era o deus da terra e do pó. E esse deus era associado às moscas, aos mosquitos, aos piolhos. E ele não conseguiu conter a praga dos piolhos, porque esse deus não existia. Depois disso veio as moscas. E Kepri era o deus da ressurreição. Ele era representado por um inseto, um besouro, um escaravelho. E ele nada fez para parar os insetos e as moscas. E depois veio a morte dos animais. Foram mortos todos os animais. O gado, as ovelhas, todos os animais do Egito foram mortos. E no Egito tinham 2 deuses, que era Ator e Apis. Ator era uma vaca e Apis era um touro. E nenhum dos dois teve poder para fazer com que aqueles animais não fossem mortos.
A sexta eram úlceras e feridas. E existia Sekhmet, que era a deusa da guerra e da cura. E também o Imhotep, que era o deus da medicina. Mas nenhum desses deuses pôde curar as úlceras e pôde curar as feridas. Quando o faraó dizia, eu vou deixar o povo ir, Deus fazia com que o povo fosse curado. Deus deixava o povo ser curado. E a cura acontecia. Quando Deus falava assim, quando o faraó dizia, eu vou deixar o seu povo ir. E aí Deus parava as rãs, Deus parava as moscas, Deus parava os piolhos. E aí o coração do faraó se endurecia de novo. A sétima foi chuva de pedra e fogo. E existia Nut, deusa do céu, e Shu, deus do ar. Mas esses não impediram as pedras e o fogo de cair. Os gafanhotos, que era Sete, o deus da tempestade. Os gafanhotos, se você ler na palavra, vieram em um vendaval. E Sete era o deus dos ventos, das tempestades. E nada disso ele conseguiu impedir, porque ele não existia. O nono foram as trevas. E existia o maior deus deles, que era Ra, o deus Sol, Amon-Ra. Mas o deus Sol não conseguiu trazer luz no meio das trevas que Deus gerou. Os deuses do Egito não eram nada. Existia Horus, deus da luz e do céu, e ele não trouxe luz, ele não abriu os céus. E o décimo foi a morte dos primogênitos. E para o Egito, Faraó era um deus. Faraó era considerado a encarnação do Deus Sol. E nem o Deus Sol pôde fazer com que o seu filho não fosse morto. Porque até o filho do Faraó foi morto pelo Senhor. As pragas foram uma amostra do poder de Deus. E de que Deus era muito maior do que tudo e do que o Egito. Esse é o verdadeiro e poderoso Deus. Amém? E além do poder de Deus, Deus mostra a proteção dele por meio do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, colocado ali nas portas, nas laterais em cima, fazia com que o anjo visse o sangue e não atacasse os servos de Deus, atacasse somente o povo do Egito. E Deus protegeu. E Deus disse, a Páscoa vai ser um memorial, uma celebração, uma lembrança da salvação da escravidão. E Deus diz o seguinte, vocês vão celebrar essa festa com comida, com a sua família. Vai ser uma festa religiosa de celebração, de gratidão a Deus. No versículo 14 diz, esse dia será um memorial para vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. E celebrem ela como o quê? Estatuto perpétuo. Quer dizer, celebrem ela para sempre. Sempre vocês vão lembrar que Deus salvou vocês do Egito, Deus salvou vocês da escravidão, Deus libertou vocês de todo o jugo. Amém? Amém. Aí agora você me pergunta, diácono, o que é que isso tem a ver com Jesus Cristo e com a Páscoa dos cristãos? Tem muito a ver. E nós vamos entender isso agora. Amém? Nós não matamos cordeiros, como a gente viu. Nós não comemos pães ázimos, não comemos ervas amargas, né? Mas a Páscoa judaica, ela é uma anunciação da vinda do Filho de Deus ao mundo. Amém? Ela é uma previsão de que Deus mandaria o seu Filho para nos salvar. A salvação por meio de Jesus Cristo, a morte e ressurreição do Cordeiro verdadeiro, Filho de Deus. Amém? Primeiro nós vimos que a Páscoa judaica, né, foi para os judeus o quê? Uma nova vida, o calendário mudou, não foi isso? Deus disse que a partir daquele mês seria o princípio do calendário deles. Eles iriam começar a contar o calendário daquele mês. E o que é que acontece com os cristãos? Quando Jesus Cristo vem à Terra, o calendário muda também. Vejam aí como a Páscoa dos judeus
se associa com a nossa Páscoa. Quando Jesus vem ao mundo, o nosso calendário muda. O nosso calendário conta 0 a partir do nascimento de quem? De Jesus Cristo. Então a nossa Páscoa começa com o nascimento de Jesus Cristo. Deus trouxe aos judeus uma nova vida, um novo calendário e uma liberdade da escravidão do Egito. E isso também a gente viu que foi um passo de fé. Eles festejaram antes de acontecer, antes de sair do Egito, antes de serem libertos. E Jesus Cristo, como nossa Páscoa, Ele é o motivo também de nossa festa, de nossa celebração. A morte e a ressurreição de Cristo, trazendo salvação para o mundo, mudou o nosso calendário. A gente conta tudo hoje como um ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus, assim como Deus libertou o povo da escravidão do Egito, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Aceitar Jesus também é um passo de fé. Assim como os judeus fizeram aquela festa, sem saber que iam ser libertos ou não, a gente vem à frente na igreja, entrega a vida a Jesus Cristo, acreditando, tendo fé de que a vida da gente vai ser uma nova vida, vai ser transformada. A segunda coisa é a escolha do cordeiro. Deus disse aos judeus: escolham um cordeiro limpo, puro, sem manchas, o primogênito, sem mácula, e esse cordeiro vai ser sacrificado. Jesus Cristo é o maior cordeiro, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. E aqui diz que o cordeiro tinha que ser morto no final da tarde. Quando foi que Jesus morreu? No final da tarde. Disse que os ossos não podiam ser quebrados. Os ossos de Jesus foram quebrados? Também não. Diz que o sangue deveria ser derramado, aspergido nas portas, em cima e nas laterais, na horizontal e na vertical. O sangue de Jesus também foi derramado para nos remir e para nos salvar. E o sangue de Jesus foi derramado na horizontal e na vertical, numa cruz. A cruz também tem uma parte horizontal e uma parte vertical. Toda a Páscoa, toda a celebração da Páscoa falava sobre o futuro, falava sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro era derramado ali para que os judeus fossem salvos e que os seus primogênitos não fossem mortos. Mas hoje, o sangue de Jesus foi derramado para salvar toda a humanidade, para salvar você, para salvar a mim, para salvar a todos nós. O cordeiro deveria ser consumido ou destruído, não podia sobrar nada do cordeiro. E Jesus entregou a sua vida de bom grado, para não sobrar nada, para ser destruído por nossos pecados, por causa da nossa culpa, por causa do nosso erro. Jesus entregou o seu corpo para ser destruído na cruz. Mas lembre que Jesus falou o seguinte: se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Lembram? Jesus estava falando não do templo de Jerusalém, mas dele, do corpo dele. E em 3 dias Jesus ressuscitou. Os judeus não comiam pão com fermento, porque Deus disse: levem o pão como está, não coloquem fermento. Por que isso? O fermento, ele tem a ver com o pecado. Na Bíblia, quando Jesus fala, Jesus diz o seguinte, no Novo Testamento: os fariseus são como o fermento. O fermento, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, ele destrói toda a massa, ele corrompe toda a massa. A massa fica toda diferente. E o pecado faz isso também. Na vida do ser humano, um pouco de pecado destrói, corrói a vida do ser humano. E Jesus, ele é o pão da vida, o pão sem fermento, o pão verdadeiro, o pão ázimo que desceu dos céus para nos salvar. Amém?
o fermento que simboliza o pecado. Mas Jesus é o pão da vida sem fermento. As ervas amargas eram para lembrar da escravidão do Egito. Deus disse: vocês vão comer todo ano ervas amargas, para lembrar que a vida de vocês na escravidão do Egito era uma vida amarga, de sofrimento, de dor. Era uma vida que não valia a pena. Vocês estavam vivos só por viver. E Jesus Cristo sofreu na cruz amargura de morte de cruz pela escravidão dos nossos pecados. Porque nós somos escravos do pecado. Mas hoje somos livres porque Jesus nos libertou. Amém? Amém. Jesus é o Cordeiro Santo, puro, sem mácula, aquele que foi sacrificado por mim e por você, e ele morreu em nosso lugar. Então essa é a nossa celebração. Amém? Diego, pode chamar o pastor lá. Essa é a nossa celebração de Páscoa. Que a gente possa lembrar que o Cordeiro, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Possamos lembrar que Jesus se entregou por nós. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo, hoje somos livres do pecado. Deus, ele troca a festa da Páscoa pela ressurreição de Cristo. A festa da Páscoa não tem mais sentido, porque agora a Páscoa verdadeira é Jesus Cristo. Não mais uma festa de libertação do Egito, mas agora uma festa da liberdade da escravidão do pecado. Agora, uma busca por um novo reino. Não o reino que os judeus estavam buscando, né? A terra prometida que eles buscavam. Mas agora nós buscamos a terra prometida nos céus. A Nova Jerusalém. Jesus Cristo, Filho de Deus. E essa é a nossa alegria. Esse é o motivo de nós celebrarmos. Amém? É por isso que todo domingo nós comemos do pão, bebemos do vinho, porque nós relembramos, rememoramos o sacrifício vivo do nosso Senhor por nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficar de pé.